Meus caros, nesta nossa sexta aula, nós vamos dar início ao estudo da teoria do ato infracional. Vejam, o estudo da teoria do ato infracional, ele inclui tanto a definição e as consequências disso do ato infracional, inclui também a análise dos direitos individuais do adolescente a quem foi imputada a prática de ato infracional, inclui as garantias processuais, inclui o estudo das medidas socioeducativas, de sua execução e também do procedimento para apuração da prática do ato infracional. Então vejam que não é pouca matéria, tem muita coisa para a gente poder analisar, considerando toda a normativa existente sobre esse assunto. Tá legal? Então vamos começar tratando da definição do ato infracional, seu conceito, consequências disso tudo. Ok? Então vamos lá. O que é o ato infracional? Meus caros, primeira coisa, definição do ato infracional. Ato infracional é a conduta prevista em lei como crime ou contravenção penal praticada por criança ou por adolescente. Quanta coisa já tem nessa definição. Conduta praticada por criança ou adolescente, que é definida na lei como crime ou contravenção penal, ok? Contravenção penal. Vamos explicar. Primeira coisa, meus caros, o Estatuto ele encampou o princípio da tipicidade delegada, ou seja, vai ser considerado ato infracional a conduta assim prevista como crime ou contravenção penal na lei penal. Então, tome emprestado da lei penal a definição de crime e contravenção penal e equipara-se aqui o ato infracional. Então, nós vamos dizer, tráfico de entorpecentes praticado por adolescente, como é que se diz? Ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecente. Perfeito? Então, primeiro detalhe importante. Vamos pegar aqui esse princípio da tipicidade delegada. Segundo detalhe importante. Tanto a criança quanto o adolescente praticam ato infracional. Não é só o adolescente que pratica ato infracional, a criança também pratica. O que acontece, o que nós temos aí, é uma resposta diferenciada quando houver a prática de um ato por um ou por outro. Se houver a prática de um ato infracional por criança, teremos a viabilidade da aplicação de medidas protetivas, tendo em vista a situação de risco que se encontra essa criança. Medidas protetivas. Se praticado o ato infracional por adolescente, então teremos a viabilidade da ação socioeducativa e da aplicação de uma das medidas socioeducativas. Notem, meus caros, que no ato infracional praticado por adolescente, nós teremos a ação socioeducativa, que é movida pelo Ministério Público, que tem a legitimidade exclusiva para essa ação, com a finalidade de aplicar ao adolescente uma medida socioeducativa. Então, notem mais uma vez, deixem isso bem registrado, que tanto criança quanto adolescente podem sim praticar ato infracional. Voltando aqui ao ato infracional praticado por criança, vamos nos lembrar que, uma vez praticado por criança, nós não teremos uma ação socioeducativa promovida perante a vara da infância e da juventude para poder apurar esse ato infracional. Se o Ministério Público oferecer uma representação para poder ter aqui uma ação socioeducativa em face de criança, deve o juiz rejeitá-la.
deve o magistrado rejeitá-la, porque essa ação somente pode ser promovida em razão de ato infracional praticado por adolescente. Primeiro aspecto aqui importante. Segundo aspecto, meus caros, eu disse para vocês que à criança pode ser aplicada uma medida protetiva. E disse para vocês também que nós não teremos uma ação socioeducativa em face de criança. Existem algumas medidas protetivas que somente podem ser aplicadas pela autoridade judiciária. Já falamos a respeito disso sobre o acolhimento institucional e o acolhimento familiar. Então, só o juiz pode aplicar. Porque é o seguinte, nesse caso, então, embora nós não tenhamos uma ação socioeducativa para poder apurar o ato infracional praticado, como é só o juiz que pode aplicar essa medida protetiva, teremos uma ação específica para a apuração da situação de risco e não a apuração do ato infracional. Não se trata de uma ação socioeducativa. Pode se tratar de uma ação de acolhimento, que vai tramitar perante a vara da infância para verificar a situação de risco existente. Perceberam? Existem outras medidas protetivas que podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar, de modo que não vai depender de nenhuma providência no âmbito jurisdicional, certo? De nenhuma providência no âmbito jurisdicional. Exemplo, uma medida protetiva de encaminhamento à escola. Não depende de ação socioeducativa. Aliás, não depende de ação de acolhimento. Não depende de uma providência judicial. O próprio Conselho Tutelar pode aplicar essa medida protetiva ao autor criança de ato infracional, desde que apure a existência da situação de risco. Tudo bem? Essa é uma questão que eu sempre gosto de enfatizar, deixar bem claro, para que a gente tenha isso em mente e a gente saiba depois trabalhar com todos os desdobramentos disso. O direito da criança é assim, você sabe a base, você consegue trabalhar bem com os desdobramentos dessa questão, tá certo? Bom, então, tudo que a gente for falar de agora em diante, nós vamos focar na questão do ato infracional praticado por adolescente, tá? Que é o que nos interessa aqui mais por conta do procedimento, por conta das medidas socioeducativas e assim por diante. Perfeito? Muito bem. Lembrando que, obviamente, incide também em relação ao adolescente o princípio da presunção de inocência. Presume-se que o adolescente é inocente da prática de determinado ato infracional. E teremos a ação socioeducativa com o resguardo dos direitos individuais e resguardo das garantias processuais para que seja apurada a autoria e a materialidade do ato infracional e aplicada ao final, se o caso, uma ação socioeducativa, aliás, uma medida socioeducativa que for pertinente. A própria definição, então, de ação socioeducativa fica clara. O que é a ação socioeducativa? Ação promovida pelo Ministério Público, de competência da Vara da Infância e da Juventude, por meio da qual se apurará a autoria e a materialidade do ato infracional e, se o caso, escolhe-se a medida socioeducativa aplicável, pertinente ao caso. Perceberam? Então nós temos aqui a necessidade de verificar a autoria e a materialidade e depois um outro juízo, né? No mesmo processo, o mesmo juiz, ele analisa tanto a questão da autoria e da materialidade e depois faz aqui uma nova análise na mesma sentença sobre a questão da medida socioeducativa pertinente, tendo em vista o déficit socioeducativo apurado. Então o processo é para isso.
processo não é só para apurar o ato infracional em si. É para verificar também qual é a necessidade pedagógica daquele adolescente. O que ele precisa para a sua ressocialização. Certo? É isso que é importante, que eu gostaria de deixar aqui bem claro para vocês. Bom, e aí vem uma questão. Já vou trazer aqui essa pergunta. Diante dessa definição que eu trouxe para vocês de ato infracional, pergunto a vocês, admite-se o deferimento de extradição de adolescente brasileiro que esteja no Brasil e que tenha praticado ato ilícito em outro país? E aí, meus caros? O que vocês podem me dizer a respeito disso? Será que admite ou não? Será que se admite ou não a extradição de adolescente brasileiro que tenha praticado ato infracional em outro país? Meus caros, vejam só. A respeito disso, eu tenho até aqui uma decisão, tem duas decisões do Supremo Tribunal Federal que não admitiram a extradição. Por que não se admite a extradição? Se nós pegarmos lá a Lei 14.445 de 2017, no seu artigo 81, nós temos lá a viabilidade da extradição. Então, a extradição é uma medida de cooperação internacional entre Estado brasileiro e outro Estado, pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução penal em curso. Ou seja, meus caros, não teremos a viabilidade dessa extradição, uma vez que o adolescente não pratica crime, ele pratica ato infracional, tá certo? Então não se admite a extradição de brasileiro adolescente que tenha praticado ato ilícito em outro país. Temos duas decisões aqui no Supremo Tribunal Federal que tratam aqui dessa questão e ambas negando aqui essa extradição também nessa mesma linha de raciocínio. Tudo bem? Então, ok. Vamos lá. Quando eu disse para vocês que a gente tem que analisar o ato infracional observando os direitos individuais e as garantias processuais, nós precisamos, então, passar a análise de alguns dispositivos aqui do Estatuto da Criança e do Adolescente. Começando lá pelo artigo 106. 106. O 106 traz os direitos individuais e depois nós temos o 110, 111, tratando das garantias processuais. Importante para a gente poder entender toda essa estrutura aqui dessas medidas, dessa análise. Meus caros, vejam só. Primeiro ponto importantíssimo. Vejam só. Será que o adolescente pode ser apreendido, pode ter a sua privação de liberdade em toda e qualquer situação? Somente se admite a privação da liberdade do adolescente em duas situações. Primeira, em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Somente nessas duas situações. O flagrante de ato infracional ocorrerá nas hipóteses previstas na Lei Processual Penal. Então está lá no Código de Processo Penal. Nós vamos pegar de forma emprestada aqui. Na verdade, em relação ao procedimento, nós temos que o Estatuto determina que deve ser observado
o princípio da especialidade e subsidiariamente ser aplicada a lei processual pertinente. A depender do procedimento, então, vamos aplicar a lei processual civil, a depender do procedimento, a lei processual penal. No caso aqui, vamos aplicar a lei processual penal, certo? De forma subsidiária. Então, vamos aplicar as hipóteses de flagrante de ato infracional previstas no Código de Processo Penal, certo? Flagrante de crime, vamos trazer para cá. Então, toda aquela classificação de flagrante, tudo encaixa aqui nessa teoria do ato infracional. Perfeito? Ou então, essa apreensão, ela pode acontecer por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Temos várias possibilidades aqui de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Por conta da aplicação de uma medida socioeducativa de internação, por conta de uma internação provisória, por conta de uma internação sanção, por conta do descumprimento de uma medida restritiva de liberdade. Então, são situações que autorizam o juiz a emitir essa ordem escrita e fundamentada. O adolescente foi notificado, mas não compareceu à audiência de apresentação. Tudo isso autoriza aqui a apreensão desse adolescente, certo? Luciano, outras situações para averiguação não dá? Não dá. Os mesmos direitos que os adultos, além de outros que lhes são específicos. Esses são os direitos aqui que nós vimos em relação ao adolescente. Lembrando que o adolescente tem um direito à liberdade. E o direito à liberdade, ele terá aqui as suas exceções nos termos da lei, e essa privação da liberdade nos termos da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, do Estatuto da Criança, Constituição Federal, de outros documentos internacionais, também vão conduzir aqui a que a restrição da liberdade ela vai se dar de maneira excepcional. Por conta disso, a aplicação da internação ela vai acontecer somente em situações excepcionais. Então, o juiz tem que verificar, para poder aplicar a internação, se estão presentes as hipóteses legais, mas verificar se a ressocialização do adolescente de fato vai depender daquela privação de liberdade. Ficou claro, meus caros? Então, apreensão somente nessas duas situações. Um outro aspecto aqui, ligado aos direitos individuais, diz respeito à identificação compulsória de adolescente. Luciano, como é que funciona isso? O ECA, ele traz uma regra específica no que diz respeito à identificação compulsória. O artigo 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Artigo 109 do Estatuto da Criança e do Adolescente trata aqui exatamente dessa situação em que nós podemos ter aqui a identificação compulsória do adolescente, o que é uma exceção, né? Então, o adolescente civilmente identificado, ele não se submete à identificação compulsória, a não ser que for o caso de dúvida fundada. Na prática, meus caros, eu particularmente entendo que seria até melhor para o adolescente que houvesse sempre essa identificação compulsória. A tomada das digitais para registro aqui desse adolescente.
Sabe por quê? Porque na prática a gente percebe, a gente já viu muito isso, situações em que um adolescente dá o nome de outro, se identifica como sendo seu irmão, porque o irmão não tem passagens, se identifica como sendo primo, porque ele portava o documento do primo, porque o primo não tem passagens, para ficar mais fácil a sua liberação. E às vezes acontece que, mais adiante, não houve o cumprimento de uma medida socioeducativa e foi expedido mandado de busca e apreensão e foi apreendida aquela pessoa que não praticou o ato infracional. Perceberam? Então, me parece que essas situações permitiriam, sim, que houvesse uma mudança legislativa para que houvesse essa identificação compulsória. Mas o que está na lei é exatamente esse artigo 109 e se aplica aqui de uma forma específica para os adolescentes. Para os adultos, nós temos a previsão específica também, mas se você pegar todas as hipóteses legais em que se admite essa identificação compulsória, você vai perceber que tudo leva a essa situação de dúvida fundada. Então, tendo a dúvida fundada, admite-se a identificação compulsória nos termos aqui do artigo 109 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí eu trago uma pergunta a vocês. Seria possível o armazenamento de dados de adolescente em banco de perfis genéticos, gerenciado por unidade oficial de perícia criminal? Por que da minha pergunta? A lei de execução penal foi alterada, houve a inclusão do artigo 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Meus caros, trata-se de uma previsão também excepcional, aplicável por conta da prática de crime doloso. Se é por conta da prática de crime doloso, notem que isso não será aplicado, então, para o adolescente, porque ele não pratica crime, ele pratica ato infracional. Então, não é possível, então, que ocorra esse armazenamento de dados em banco de perfis genéticos. Até aqui tudo bem? Perfeito. Então, estamos ainda tratando os direitos individuais. Se nós pegarmos no artigo 108 do Estatuto, que trata dos direitos individuais, nós vamos verificar a previsão da internação provisória. Luciano, o que é internação provisória? A internação provisória, também chamada de internação antes da sentença, ela pode ser determinada pela autoridade judiciária no procedimento de apuração do ato infracional. E para aplicar a internação provisória, com fundamento lá no artigo 108, parágrafo único, nós temos que a decisão judicial deve ser fundamentada e basear-se em indícios de autoria e materialidade. Então, notem o seguinte. Então, a internação provisória, internação no procedimento, enquanto tramita o procedimento, a ser analisada pela autoridade judiciária. Essa internação provisória, ela tem um prazo máximo, que é o prazo de 45 dias. Desses 45 dias, esse adolescente tem que ser encaminhado para uma entidade de atendimento. A entidade de atendimento vai recepcionar esse adolescente. E esse prazo de 45 dias vai ser computado
no prazo máximo da internação. Se acaso não for possível que o adolescente permaneça, já seja encaminhado, melhor dizendo, para uma entidade de atendimento, ele pode permanecer por até 5 dias numa repartição policial e depois ele será encaminhado para a entidade de atendimento, certo? Essa é a regra. 45 dias na entidade, se não for possível esse encaminhamento imediato, até 5 dias na repartição policial e depois ele tem que ser encaminhado para uma entidade de atendimento. Nessa entidade de atendimento já recebe aqui o atendimento como se já estivesse sendo acompanhado com cuidados socioeducativos. Esse prazo será computado depois no tempo máximo da internação, depois a gente vai explicar a respeito disso. Bom, nesse procedimento, geralmente, a internação provisória ela é aplicada depois que o Ministério Público oferece a representação. Então, o MP dá início à ação socioeducativa por meio da representação e já requer a internação provisória do adolescente. E o juiz vai analisar. Analisando, essa internação, como eu disse para vocês, tem prazo máximo de 45 dias. Findado esse prazo, se o procedimento ainda não tiver terminado, o adolescente tem que ser colocado em liberdade, ainda que depois ocorra a sua restrição da liberdade. O prazo máximo aqui do procedimento é de 45 dias. Aliás, o prazo máximo da internação provisória é de 45 dias. O correto é que o procedimento termine antes desse prazo, mas pode ocorrer disso não acontecer, e aí o adolescente tem que ser liberado para que depois, então, o juiz possa aplicar a medida socioeducativa pertinente. Tudo bem? É isso. Vamos para o próximo bloco.